Salmo capítulo 3, nós vamos ler apenas os 2 primeiros versos. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Alguns cristãos são piores que o Michael Scott. Quantos conhecem o Michael Scott? Ninguém conhece o Michael Scott? O Michael Scott, ele é o gerente regional da filial da Dunder Mifflin, em Scranton, Pensilvânia, do seriado de comédia The Office. Certa feita, o Michael Scott afirmou o seguinte: eu não sou supersticioso, mas eu sou um pouco esticioso. O Michael Scott, ele não é muito inteligente. Então ele disse, eu não sou supersticioso, eu sou apenas um pouquinho esticioso. Alguns cristãos não são apenas um pouco esticiosos, como o Michael Scott, porque de fato uma parcela considerável de cristãos são muito supersticiosos. O que é uma flagrante contradição, porque ou você crê em Jesus, ou você crê em superstições. Mas nunca em ambos ao mesmo tempo. Há alguns anos eu conversava com alguém que professa fé em Jesus, então uma pessoa cristã. Eu conversava com essa pessoa e essa pessoa falava de um parente seu que estava enfrentando problemas financeiros. Esse parente tinha uma espécie de uma loja, alguma coisa assim, e a loja estava enfrentando problemas financeiros. E essa pessoa, cristã professa, ela atribuiu os problemas financeiros do seu familiar ao mal olhado. E se você não sabe, o mal olhado é a expressão popular e supersticiosa para se referir ao pecado da inveja. Segundo essa pessoa, alguém estava com inveja do seu familiar, do seu parente, e a simples inveja dessa pessoa começou a afetar os negócios do seu parente, do seu familiar. A loja começou a não vender mais tanto quanto vendia antes. E o seu familiar agora estava tendo dificuldades, inclusive, para pagar o aluguel do estabelecimento. Isso não passa de pura superstição. Porque no universo criado por Deus, não existe mal olhado. No universo criado por Deus, não existe mal olhado. A mera inveja que alguém, porventura, tem de você, não tem a capacidade de te prejudicar em nada. Se alguém tem inveja de você por alguma razão, a inveja dessa pessoa, a mera inveja, por si só, não te prejudica em nada. Se você tem inveja de alguém, essa inveja que você tem, por si só, dessa pessoa, não prejudica aquela pessoa. A inveja, por si só prejudica o invejoso. Porque o invejoso agora, ele se tornou culpado de mais um pecado diante de Deus. A inveja somente prejudica o seu objeto quando está associada a um outro pecado. Como um roubo, por exemplo. Ou o assassinato. Né? A pessoa está com inveja e ela vai lá e rouba. Aí sim, aí a inveja prejudicou. Mas a inveja prejudicou por quê? Porque ela se associou a outro pecado, o roubo. A pessoa estava com inveja, ela foi lá e matou, assassinou. Aí a inveja causou prejuízo, sim. Mas por quê? Porque ela se associou a um outro pecado, ao homicídio. A gente percebe isso a partir do relato de José, que nós vemos em Gênesis. José, filho de Jacó. Os irmãos de José, eles tinham inveja do seu irmão. Jacó amava mais a José do que aos seus outros filhos, e os filhos estavam ressentidos. Eles tinham inveja de José.
Mas a mera inveja deles não prejudicava José. A inveja dos irmãos José somente o prejudicaram quando os irmãos José associaram a aquela inveja o desejo homicida. Aí sim. Aí a inveja prejudicou José. Mas não a inveja por si só. A inveja mais o desejo assassino. Porque foi o desejo assassino que levou os irmãos de José a venderem ele como escravo para os ismaelitas. Note que não foi isso, no entanto, que a pessoa me relatou. Ela não disse que alguém estava com inveja e foi lá e roubou o seu parente. Ela não disse que alguém estava com inveja do seu parente e foi lá e fez qualquer outro mal contra o seu familiar. Não. Ela disse que foi o mal olhado. Alguém ficou com inveja do seu familiar e a inveja por si só, chamada supersticiosamente de mal olhado, prejudicou o seu familiar. Michael Scott não se achava supersticioso, apenas um pouquinho supersticioso. Já alguns cristãos acabam por contradizer a sua fé em Jesus, sendo muito supersticiosos, confessando superstições tais como o mal olhado. Outra superstição afirmada e praticada por muitos cristãos é a confissão positiva. Se você não a conhece, a confissão positiva é a superstição herética e anticristã que afirma que as palavras têm poder. As palavras têm poder. É provável que você já tenha ouvido esse clichê supersticioso, herético e anticristão sendo falado por pessoas bem famosas e benquistas no meio evangélico, as palavras sem poder. Quantos aqui já ouviram essa expressão? As palavras sem poder. E quantos acreditam? Sejam sinceros, levante a mão, eu quero saber. Quantos acreditam que as palavras têm poder? Segundo a superstição herética da confissão positiva, o teu destino, seja de bênção por um lado ou de maldição por outro, é determinado pelas palavras que você fala. Se é fato que as palavras têm poder, você deve confessar apenas coisas positivas. Por isso, confissão positiva. Né? Se as palavras têm poder, se aquilo que você fala tem o poder de criar, moldar e sustentar a realidade, você só pode confessar coisas positivas. Porque se confessar palavras negativas, a tua realidade será moldada pela negatividade que você confessou. Nessa mensagem, nós vamos refutar a confissão positiva. E nós vamos refutar a confissão positiva como uma superstição herética e anticristã que despersonifica Deus, rouba Deus da sua pessoalidade, nega os propósitos de Deus, rebaixa Deus a uma subdivindade impessoal panteísta semelhante à força de Star Wars. Quantos aqui já viram Star Wars? Né? Existe a força em Star Wars. E a força, ela pode ser usada ou para o bem ou para o mal. A força em Star Wars é uma divindade, é um Deus. Mas é um Deus impessoal, é um Deus panteísta, porque na verdade a força está em tudo. No universo de Star Wars, a força está em tudo. Em todos os seres vivos a força está. E de fato, a força é a soma dessa energia vital que está em todos os seres vivos. E algumas pessoas têm a habilidade de manipular a força. Ou para o bem, ou para o mal.
É isso que a confissão positiva faz com Deus. Reduz Deus à força de Star Wars. Né? Porque se eu falo algo positivo, bom, eu estou manipulando Deus para fazer algo positivo. Se eu falo algo negativo, eu estou agora manipulando Deus para fazer algo negativo. E por fim, a confissão positiva impossibilita qualquer oração a Deus. Porque se você não deve confessar coisas negativas, como você pode confessar a dor que está sentindo? Né? Você está doente, teu corpo está doendo, mas eu não posso confessar que está doendo, porque as palavras têm poder. Se eu falar que está doendo, os demônios vão se apropriar das minhas palavras e vão tornar isso cada vez mais real na minha vida. Bom, se eu não posso confessar que está doendo, então eu não posso orar a Deus para ser curado, né? A oração verdadeira e eficaz, feita em nome de Jesus, e por isso mesmo aceita por Deus, é incompatível com a heresia supersticiosa e anticristã representada pela confissão positiva. Porque ou você confia em si próprio e nas palavras que você fala, ou você confia em Jesus e na palavra dele. Ou você confia em si próprio e naquilo que você confessa, nas palavras que você fala, ou você confia em Jesus e na palavra que ele fala. Mas você não pode confiar em ambos ao mesmo tempo. Ou você acredita que as tuas palavras têm poder de criar, moldar e sustentar a tua realidade, ou você crê que Jesus é o único com poder nos céus e na terra para determinar o teu destino. Em suma, ou você adere à superstição herética e anticristã da confissão positiva, ou você é um cristão. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode crer que as minhas palavras têm poder e crer em Jesus. Não. Essas duas crenças são incompatíveis. Ou você crê em Jesus, ou você crê que as palavras têm poder. Você não pode crer nas duas coisas ao mesmo tempo. Ou você fala de si para si, por pensar ter o poder de criar, moldar e sustentar a realidade, ou você ora a Deus, em nome de Jesus, por saber que apenas Jesus comanda o teu destino e o destino de toda a criação com a sua palavra poderosa. Então, se você crê que as palavras têm poder, preste bastante atenção a essa mensagem, porque nela nós vamos demonstrar que você está errado ao crer dessa forma. Nessa mensagem nós vamos demonstrar que a confissão positiva é uma heresia supersticiosa e anticristã, por atentar contra o que Deus tem a dizer acerca de si próprio na sua palavra e por tornar impossível qualquer oração a Deus. E nós estamos no Salmo 3 apenas como uma desculpa, tá? Nós estamos no Salmo 3, nós vemos os 2 primeiros versículos. Nós estamos aqui porque na pregação que nós fizemos há 3 semanas atrás, nós fizemos uma exposição dos versículos 1 e 2 do Salmo 3. E nós vamos usar o Salmo 3, esses 2 primeiros versículos, a oração de Davi aqui, retratada nesses versículos, para demonstrar que tudo que Davi afirma aqui contraria o que é preconizado pela confissão positiva. A saber, de que as palavras têm poder. De que você deve confessar e proferir apenas palavras positivas, jamais palavras negativas. Considere aquilo que Davi escreveu aqui nesses 2 primeiros versos do Salmo 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Davi está confessando palavras positivas ou negativas aqui?
Palavras negativas. Davi está confessando coisas negativas. Davi está confessando uma realidade negativa. Davi está confessando que a cada dia que passa, cresce o número dos seus inimigos. E que esses inimigos insistem que não há salvação para ele em Deus. Agora, por que Davi confessa palavras negativas na sua oração a Deus? Ele confessa palavras negativas porque essa é a realidade dele. A realidade dele é que cada dia que passa, os inimigos dele aumentam. Essa é a realidade dele. Se ele estivesse vivendo uma realidade em que ele não tinha nenhum inimigo, seria isso que ele escreveria no Salmo 3. Senhor, eu te agradeço porque eu não tenho nenhum inimigo. O Senhor derrotou todos os meus inimigos. Mas não é essa a realidade de Davi no Salmo 3. A realidade dele é que o número de inimigos dele está crescendo cada vez mais, e é por isso que ele confessa isso aqui nessa oração. Davi confessa palavras negativas porque a sua realidade era negativa, e é isso que deve ser feito na oração a Deus. Quando você vai orar a Deus por alguma realidade, alguma circunstância negativa, é isso que você deve fazer, né? Você deve dizer, Senhor, o Senhor está vendo aqui a minha situação difícil? O Senhor está vendo que está difícil para mim? Se a tua realidade é negativa, é isso que você deve confessar a Deus em oração. Porque do contrário, eu ainda vou chegar nesse ponto mais adiante, mas o que adiantava Davi estar cheio de inimigos, mas não, as palavras têm poder. Eu não posso confessar coisas negativas, eu tenho que confessar coisas positivas. Davi não oraria a Deus por causa do seu número cada vez maior de inimigos. E se ele não ora a Deus por isso? Deus não responderia a oração dele, né? Nada tendes porque não pedis. Ah, mas Senhor, eu não pedi porque as palavras têm poder. Deus diria, onde tu leu que as palavras têm poder? Quem te disse que as suas palavras... A única palavra que tem poder é a minha palavra, Deus diz. Nenhum outro ser no universo tem uma palavra poderosa como a minha. Ah, mas eu ouvi a Valnice Milhomens falando, eu ouvi o Edir Macedo falando. Bom, quem mandou tu ouvir eles? Eu ouvi a Cindy Jacobs, ou eu ouvi uma outra lá também, não sei, uma velha lá, loira, não sei. Quem mandou tu ouvir eles? A palavra de Deus te ordena a ouvir mestres que pregam a palavra de Deus com fidelidade. Quando você ora a Deus, você deve relatar com precisão qual é a tua realidade. E se a tua realidade é negativa, é ruim, é isso que você deve confessar a Deus. E você confessa a Deus a tua realidade, não porque Deus precisa ser informado por você, mas porque você deseja que Deus mude essa circunstância, essa realidade negativa. Então, repetindo, agora eu vou repetir o que nós afirmamos há 2 semanas, quando nós pregamos a primeira parte do versículo 12 do Salmo 39. Inclusive, eu vou pedir que vocês abram comigo lá no Salmo 39. No Salmo 39, Davi também está confessando coisas negativas.
Salmo 39, nós vamos ler a partir do versículo 10 até a metade do versículo 12. Tira de sobre mim a tua praga. Aqui Davi, olha só, praga, né? Ele está confessando coisas negativas. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Outra coisa negativa. Quando castigas o homem com repreensões, outra coisa negativa que Davi está confessando aqui. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. O sentido é aquilo que traz prazer, aquilo que alegra, né? Quando Deus repreende alguém, quando Deus castiga alguém, quando Deus disciplina alguém, Deus faz que aquilo que traz prazer à pessoa, mesmo aquilo que é um prazer lícito, Deus faz com que isso seja consumido, né? Deus termina com isso na vida da pessoa como forma de disciplina. Assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque eu vou ler todo o versículo 12. Porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Então, repetindo aquilo que foi afirmado há 2 semanas, quando nós pregamos, especialmente no verso 12 do Salmo 39, é necessário que você confidencie a Deus as aflições pelas quais você está passando. É necessário que você confidencie a Deus as aflições que entristecem o teu coração, as aflições que estão tirando o teu sono à noite, as aflições que, de repente, em casos extremos, podem até estar tirando a tua vontade de viver. É necessário que você abra o teu coração para Deus e fale para Ele tudo o que está te afligindo. Toda a tua realidade ruim, toda a tua realidade negativa. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é Filipenses 3, versículos 6 e 7. E 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. É necessário que você seja específico nas suas orações a Deus, que você relate a ele exatamente tudo o que você está sofrendo. A confissão positiva, no entanto, essa prática herética, supersticiosa e anticristã, afirma que não deve ser assim. Não, você não deve confessar coisas negativas. Você só deve abrir a boca para falar coisas positivas. Os hereges e supersticiosos anticristãos que propõem a confissão positiva afirmam que tudo que você confessa se torna realidade na tua vida. Se você confessar algo negativo, aquela negatividade confessada por você se tornará realidade na tua vida. Por essa razão, você deve confessar apenas coisas positivas. E note que, segundo os proponentes da confissão positiva, Davi está errado na maioria dos seus salmos. Porque na maioria dos seus salmos, Davi está confessando o quê? Coisas negativas. Na maioria dos seus salmos, Davi está dizendo, a situação está difícil aqui. São poucos os salmos em que Davi não está passando por situações terríveis, em que ele não precisa confessar nada negativo. A maioria dos salmos ele tem que confessar coisas negativas porque era a realidade dele naquele momento. A origem dessa superstição herética e anticristã não é a Escritura. Não é a Escritura e nem jamais poderia ser a Escritura, mas isso não impede que os seus proponentes usem a Escritura para tentar forçar a Escritura a ensinar. Da mesma forma que os espíritas, né? A origem do espiritismo não é a Escritura,
Mas os espíritas, eles tentam citar a Escritura para tentar provar que eles estão certos. Um dos versos preferidos dos adeptos da confissão positiva é Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Eu vou pedir que vocês abram comigo lá. Eu disse o quê? Provérbios 18 ou 28? Tá. Eu falei certo e abri errado aqui. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Os adeptos da confissão positiva apontam para esse verso e dizem, olha só, as palavras têm poder para trazer vida ou morte. Aquilo que você confessa com os lábios, certamente acontecerá. Seja para o bem, trazendo vida, seja para o mal, trazendo até mesmo a morte. Mas não é disso que Salomão está tratando aqui. Salomão afirma, sim, que a vida e a morte estão no poder da língua, mas não nesse sentido místico e supersticioso pretendido pelos adeptos da confissão positiva. Jamais passaria pela mente de Salomão, ou de fato qualquer outro autor bíblico, a ideia de que as palavras que você fala poderiam trazer à existência aquilo que você confessa. Salomão, nesse verso, ele está tratando exatamente do mesmo tema acerca do qual, séculos mais tarde, Tiago, o irmão de Jesus, tratou. Eu vou pedir que vocês me acompanhem para Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. A Valnice Milhomens, o Edir Macedo deveriam levar esse versículo aqui mais a sério, né? Sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os barcos, os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos, não no sentido de amaldiçoar para acontecer alguma coisa ruim com a pessoa, mas no sentido de falar mal daquela pessoa, né? Com ela nós falamos bem acerca de Deus, nós bendizemos a Deus e Pai, e ao mesmo tempo com ela nós também amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança do Deus que nós acabamos de bendizer. O que é uma contradição, né? Se eu vou bendizer a Deus, eu não posso falar mal dos homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Pode uma árvore má
dar frutos bons, ou uma árvore boa dar frutos maus, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Salomão, quando ele afirma que a vida e a morte estão na língua, estão no poder da língua, Salomão está tratando da mesma coisa que Tiago aqui está tratando, que é o mesmo que Jesus afirmou, quando Jesus afirmou que a boca fala do que está cheio o coração. Quando Tiago conclui aqui, né? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce, ele está concluindo dizendo o seguinte: a boca de alguém, não pode proferir ao mesmo tempo bênção e maldição. Da mesma forma que uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Se o coração de alguém foi transformado por Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, essa transformação interna vai se mostrar externamente pela boca. Salomão, assim como Tiago, depois dele, está preocupado com a destruição que as palavras causam na vida das pessoas. E essa destruição não é de origem sobrenatural. Não é assim, eu falei alguma coisa e daí eu liberei no reino do Espírito, eles gostam de usar esse tipo de expressão, a pessoa liberou uma palavra de maldição no reino do Espírito, os demônios foram lá, se apossaram daquela palavra e destruíram a vida da pessoa. Existe isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Quando a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, não é porque aquilo que nós falamos vai se tornar real. Não. A Bíblia afirma que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, precisamente porque a boca fala do que está cheio o coração. E precisamente porque aquilo que eu falo pode destruir alguém, não no sentido supersticioso, místico, mas no sentido de que se eu falo algo para alguém, eu posso destruir a vida de uma pessoa. Eu posso destruir a vida daquela pessoa. Talvez você já ouviu palavras assim, né? Alguém que realmente queria te ferir, alguém que realmente queria te machucar, ela sabia exatamente aquilo que ela poderia falar para te destruir. E foi isso que ela falou. Ou talvez você já fez isso. Mas quando as pessoas dizem as palavras têm poder, não é isso que elas estão falando. Quando a Valnice Milhomens diz que as palavras têm poder, não é isso que ela está se referindo. A avó também dizia, porque as pessoas são influenciadas, né? Tu vê lá a pessoa, tá lá, na época a avó não pegava mais aqueles pregadores que tinham na televisão, né? Então tá alguém lá pregando a Bíblia na televisão, a pessoa vai assistir e a pessoa acredita em tudo que tá sendo dito ali. É a mesma coisa de coloco o copo d'água em cima da televisão ou em cima do rádio e agora o pastor aqui vai orar e vai abençoar e você vai tomar essa água e... Isso é superstição. Isso é feitiçaria, isso não tem nada a ver com Jesus. Isso tem a ver com demônios. Mas são pastores que estão falando, bom, que culpa eu tenho que são pastores? Eles deviam ter levado a sério o que Tiago falou aqui, né? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Muitos de vós não se coloquem na posição de ensinarem a igreja, porque aqueles que se colocam na posição de ensinar a igreja, eles vão receber mais duro juízo. Eu serei julgado por Deus de forma mais dura do que vocês. Porque eu estou aqui na frente ensinando. Se vocês falarem alguma palavra que contraria a palavra de Deus, vocês serão julgados por Deus. Mas o juízo que eu vou receber por falar uma palavra que contraria a palavra de Deus vai ser maior. Porque vocês não estão na posição de ensinar, mas eu estou.
A vida e a morte que estão no poder da língua não são um resultado sobrenatural de algo que é confessado com a boca. A vida e a morte que estão no poder da língua se refere ao efeito natural ou edificador ou destruidor causado por aquilo que você diz a alguém. Se você critica uma pessoa, mas a tua crítica não visa destruir aquela pessoa. Não, a tua crítica visa ajudar aquela pessoa. Você percebeu que a pessoa está fazendo algo errado e você chega para ela e diz, olha, tu está fazendo isso aqui errado. Mas tu não diz com o objetivo de destruir a pessoa. Tu não diz com o objetivo de humilhar a pessoa. Não, tu diz com o objetivo de ajudar. Essa tua crítica traz vida para a pessoa. Por quê? Porque você está ajudando ela. Já se você critica a pessoa, não porque você quer ajudar, mas simplesmente porque você quer espizinhar ela, você quer humilhar, você quer destruir ela, as suas palavras trazem morte para aquela pessoa. Então, esse é o sentido de que a vida e a morte estão no poder da língua. Nesse ponto, os proponentes da confissão positiva eles vão tentar aplicar um golpe baixo para comprovar a sua heresia. Eles vão dizer o seguinte, olha, se você tiver uma atitude positiva enquanto você realiza uma tarefa, você certamente, ou na maioria dos casos, vai conseguir realizar aquela tarefa de forma correta. Mas se você tiver uma atitude negativa, são grandes as chances de dar errado. E isso é verdade. Mas não é disso que nós estamos tratando. Realmente, se eu for realizar algum trabalho e eu tiver uma atitude positiva, essa minha atitude positiva vai aguçar os meus sentidos, vai aguçar a minha inteligência para que eu realize a tarefa de forma correta. Agora, se eu já estou assim, eu não queria ter que fazer isso aqui, não sei o quê. É óbvio que a tendência é da coisa não sair tão bem assim. Mas isso não tem nada a ver com as palavras têm poder. E além disso, existem ocasiões em que a pessoa pode ter a melhor das atitudes e ainda assim a coisa dá errado. E também existem situações em que a pessoa não está nem um pouquinho afim de fazer aquilo, ela não está com uma atitude correta e ainda assim dá certo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles vão falar isso, apostando que você não vai perceber esse truque sujo, esse golpe baixo, de que uma questão não tem a ver com a outra. Os adeptos da confissão positiva, eles também vão apelar ao relato da criação. Eles vão afirmar que os filhos de Deus podem e devem imitar a Deus no método que Deus usou para trazer à existência o universo. Porque como foi que Deus criou o universo? Como foi que Deus criou todas as coisas? Deus usou a sua palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. E assim por diante. Segundo os adeptos da confissão positiva, os filhos de Deus têm esse mesmo poder de trazer à existência o que é pronunciado com as suas palavras. E talvez não haja heresia maior do que essa. Do que a afirmação de que, assim como Deus tem o poder de usar a sua palavra de forma criadora, de forma a criar algo que não existe, eu também tenho esse poder. Não existe, talvez, heresia maior do que essa.
Em uma pregação passada, ainda no início de 2024, nós destacamos que Deus é santo. E a gente pensa, com relação à santidade, que santidade é apenas separação do pecado. Sim, a santidade é separação do pecado. Mas a santidade, mais do que separação do pecado, é separação de todas as coisas. Quando a Bíblia afirma que Deus é santo, a Bíblia não está afirmando apenas que Deus está separado do pecado. Não, a Bíblia está afirmando que Deus está separado da criação. A Bíblia está afirmando que Deus não pode ser confundido com a sua criação. E nessa pregação, ainda no início de 2024, nós afirmamos que o lema Deus, Pátria e Família é um lema idólatra. Porque eleva pátria e família à mesma posição de Deus. Deus, pátria e família. Ou esse lema eleva as categorias de pátria e família à posição de Deus, ou então ele rebaixa Deus à categoria de pátria e família. Mas Deus não pode ser colocado ao lado da pátria e da família. Deus está acima da pátria e da família. Exatamente porque Ele é santo. Ele está separado da criação. Ele não pode ser confundido com as coisas criadas. Essa mesma idolatria é evidenciada pela heresia de que os filhos de Deus poderiam exercer esse mesmo poder de trazer à existência aquilo que pronunciam com as suas palavras. Uma das razões para o relato da criação é precisamente demonstrar que o Deus Criador está acima de tudo aquilo que Ele criou, está além de tudo aquilo que Ele criou e que nada na criação se encontra na mesma categoria que Ele. Apenas o Deus Criador pode, pela sua palavra, trazer à existência aquilo que não existe, aquilo que não é. Apenas Ele pode fazer isso. Quem crê em Jesus é recebido por Deus como filho. Mas ser filho de Deus não significa ser divino como Deus é. O único filho de Deus que é divino como Deus é o filho de Deus unigênito. É Jesus. Todos os demais filhos de Deus são filhos de Deus por adoção. Você pode ter um filho que você gerou, e você pode ter um filho que você adotou. Eu estou falando aqui em termos naturais, né? O filho que você gerou, ele contém o teu DNA e o DNA da tua esposa. O filho que você adotou não contém esse DNA, né? Ele contém o DNA de outras duas pessoas, de um outro homem e de uma outra mulher. Você adotou essa criança como filho, sim, mas ele não contém o teu DNA. Então, guardadas as devidas proporções, é o mesmo com relação a Jesus. Jesus é o Filho unigênito do Pai. No sentido de que Jesus é tão divino quanto Deus. Nós somos filhos de Deus, sim, mas não no mesmo sentido em que Jesus é filho de Deus. Então, a ideia de que, Deus fala e Ele traz à existência aquilo que Ele falou, nós somos filhos de Deus, nós temos esse mesmo poder. Não, nós não temos esse mesmo poder, porque nós não somos filhos de Deus, no mesmo sentido em que Jesus é filho de Deus. A designação Filho de Deus aplicado aos crentes de Jesus se refere ao ato pelo qual Deus adota como filhos todos aqueles que creem no seu Filho unigênito. Os proponentes da confissão positiva, eles acreditaram na mentira satânica, lá no Éden.
sereis como Deus. E é engraçado, eu já ouvi alguns deles falando, eles se querem muito sábios do ponto de vista espiritual. Ah, não, porque nós conhecemos, nós conhecemos a realidade do mundo espiritual e tudo, e nós sabemos que isso é assim, não sei o quê, não sei o quê, e no entanto eles creram na primeira mentira que foi contada na história do universo. Sereis como Deus. Querendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles pensam ser tão divinos quanto Deus, tendo o poder de, com as suas palavras, criar, moldar e sustentar a realidade. Além disso, quero que você considere outra coisa. Qual é a palavra pronunciada por Deus no ato da criação? Qual é a palavra pronunciada por Deus no ato da criação? Ou quem é a palavra pronunciada por Deus no ato da criação? A palavra pronunciada por Deus no ato da criação não era um mero som, mas o seu próprio Filho. Porque João, no seu Evangelho, na sua primeira epístola, e também em Apocalipse, apresenta Jesus, o Filho unigênito do Pai, como o Logos divino. Logos é uma palavra grega que pode ser traduzida de várias formas, inclusive palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem ela nada do que foi feito se fez. Isso vocês devem ter reconhecido, são os primeiros 3 versículos do Evangelho de João. O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos com os nossos, ou melhor, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Esse é o primeiro verso da primeira epístola de João. E Apocalipse 19, versículos 11, 12 e 13. Viu o céu aberto e eis o cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com manto encharcado de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, o Filho unigênito do Pai é o agente de Deus na criação. Jesus é o agente de Deus na criação porque Jesus é a palavra que Deus falou. A palavra que Deus fala no ato da criação é o seu próprio Filho. E a palavra, que é o seu próprio Filho, executa a ordem dada pelo Pai. Isso concorda com o testemunho que o próprio Jesus, Deus de si próprio, no Evangelho de João. Várias vezes, eu tenho vários versículos anotados aqui, mas a gente não vai ver por causa do tempo, mas você deve ter percebido no Evangelho de João, várias vezes Jesus afirmando o seguinte: eu só faço aquilo que o Pai ordena. Eu só digo aquilo que o Pai ordena. Eu recebi esse mandamento do Pai e é por isso que eu estou fazendo isso. Jesus é a palavra que Deus fala. E Jesus, sendo a palavra que Deus fala, executa aquilo que Deus falou. Sendo, então, Jesus, a palavra de Deus, sendo ele o agente de Deus na criação, ele é também aquele mediante quem, ou mediante a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas que foram criadas. Antigamente, eu vou ler para vocês aqui Hebreus, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias os falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo.
O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. A única razão pela qual o universo não implodiu no dia de hoje é porque Jesus continuamente está sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa. A única razão pela qual você não morreu no dia de hoje é porque Jesus está te sustentando com a sua palavra poderosa. Na quinta-feira passada morreu um pastor famoso lá nos Estados Unidos. E ele morreu porque, na sabedoria de Jesus, Jesus determinou o seguinte: eu vou parar de sustentá-lo com a minha palavra poderosa. Eu vou permitir que ele morra. E todos nós, quando morrermos, se nós tivermos a chance de morrer antes de Jesus voltar, nós morreremos porque naquele instante Jesus resolveu, quer saber? Eu vou parar de sustentar o fulano de tal com a minha palavra. Eu vou determinar a morte dele hoje. Você só está vivo porque Jesus, com a sua palavra poderosa, determinou que você permanecesse vivo no dia de hoje. Mas os proponentes da confissão positiva, eles torcem o relato da criação para tentar provar a sua superstição herética. E ao fazer isso, eles rejeitam Jesus como a palavra poderosa de Deus. Eles pensam serem capazes de substituir Jesus. Né? Porque se Jesus é a palavra através da qual Deus cria todas as coisas, e eu afirmo que eu também tenho esse poder, eu estou substituindo Jesus. Né? Eu estou dizendo que assim como Jesus cria aquilo que Deus fala, assim também eu posso criar aquilo que eu falo. Eu estou substituindo Jesus. Eu estou dizendo, eu posso substituir Jesus. Eu também posso fazer o que Jesus faz. É nesse sentido que, além de ser uma superstição herética, a confissão positiva é também anticristã. Porque, em primeiro lugar, rejeita Jesus como a palavra de Deus, e, em segundo lugar, pretende substituir Jesus também. E como se não bastasse isso, a confissão positiva rouba Deus da sua pessoalidade, tornando Deus uma subdivindade impessoal e panteísta, semelhante à força de Star Wars. Porque vamos considerar que realmente as palavras têm um poder, tá? A quem pertence esse poder? Ou de onde vem este poder? Não há resposta possível que concilie o ensino da Escritura com aquilo que propõe a confissão positiva. E a razão é simples. A Escritura reconhece apenas um ser onipotente, cujo poder é inigualável e sem rival: o próprio Deus. Satanás e os demônios são seres poderosos, sim, mas o poder de Satanás e o poder dos demônios é obviamente limitado porque eles são criaturas. Eles foram criados por Deus. Então, ainda que Deus os criou com poder, o poder deles é limitado pelo fato de eles serem criaturas. E além dessa limitação necessária por serem criaturas, Deus, na sua benevolência para com a criação, limita ainda mais o poder de Satanás. Porque se Satanás tivesse a liberdade para fazer aquilo que ele bem entendia, ele já teria posto um fim
em tudo isso. Isso, exatamente, né? Satanás pede permissão para Deus para agir na vida de Jó, e Deus diz: tá bom, mas não mate ele. Tu pode causar doença na vida dele e tudo, mas tu não pode matá-lo. Então, além da limitação por ser criatura, a limitação do seu poder por ser criatura, Deus limita ainda mais o poder de Satanás pela sua benevolência para com a criação. Então, se fosse realmente verdade que as palavras têm poder, se fosse realmente verdade que aquilo que você fala tem o poder de trazer à existência o que você pronunciou, a quem pertence esse poder? Ou de onde vem esse poder? Se os proponentes da confissão positiva afirmassem que o poder para realizar o bem por você vem de Deus, o poder para fazer o bem vem de Deus, e o poder para fazer o mal vem de Satanás, os proponentes da confissão positiva estão confessando um dualismo antibíblico e anticristão, porque estão elevando Satanás ao mesmo nível de Deus. É como se Deus e o diabo fossem dois lados da mesma moeda. Aquilo que você fala de positivo, é Deus que faz aquilo que você falou de positivo acontecer. Aquilo que você fala de negativo é o diabo. Bom, então é falso que existe apenas um Deus. Existem dois deuses, então. Um Deus bom e um Deus mau. Mas eles afirmam algo pior. Os proponentes da confissão positiva afirmam algo pior. Eles afirmam que esse poder reside nas pessoas e é inato a elas. Nesse caso, não é que existiria um Deus bom e um Deus mau. Neste caso, Deus, como nós entendemos, nem mesmo existiria. Tudo que existiria seria uma subdivindade impessoal e panteísta, que pode ser manipulada ora para o bem, ora para o mal, semelhante à força de Star Wars. E o que nós queremos dizer com subdivindade impessoal e panteísta? Talvez você já tenha ouvido alguém afirmando o seguinte: em cada pessoa existe uma centelha da luz divina, alguma coisa semelhante. Talvez você já tenha ouvido isso. Né? Em cada um de nós existe uma parte do divino, uma centelha do divino, uma centelha da luz divina e assim por diante. Isso é o panteísmo. O panteísmo afirma que Deus é tudo e tudo é Deus. Panteísmo. Panta, tudo, theos, Deus. Deus é tudo, tudo é Deus. O panteísmo sustenta que não existe distinção entre Deus e o universo. Aquilo que nós afirmamos antes, a santidade de Deus, no sentido de que Deus é diferente do universo, no sentido de que Deus não pode ser confundido com as coisas criadas, o panteísmo nega isso. Deus não é santo. Deus não está separado da criação. Na verdade, Deus é o próprio universo e o universo é o próprio Deus. Tudo o que existe é uma manifestação de Deus, precisamente porque tudo o que existe faz parte de Deus. Os panteístas acreditam que Deus é absolutamente imanente, ou seja, Deus está absolutamente presente em toda a natureza, precisamente porque Deus é a natureza. Deus é a criação. O hinduísmo crê assim, o budismo crê assim. Isso, exatamente, essa ideia de que
nós temos o Espiritismo, né? Nós temos o Espiritismo que ensina que as almas humanas, os espíritos humanos reencarnam, né? Até que possam progredir. No hinduísmo também existe reencarnação, mas existe a reencarnação, também eu posso reencarnar de forma negativa. Por exemplo, se eu realmente fiz o mal, eu posso voltar como uma ameba na próxima vida, né? Como uma bactéria ou uma coisa assim, né? E por quê? Exatamente porque tudo é Deus. Deus está em tudo e tudo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Deus é, inclusive, aquele pedaço de pedra no meio do caminho. Deus está na flor, Deus está na pedra, da mesma forma que Deus está em mim, Deus está nas flores do campo. Da mesma forma que Deus está em mim, Deus está nas árvores da floresta. Porque Deus é tudo e tudo é Deus. Num universo panteísta, o próprio universo é Deus, Deus é o universo, e o Deus existente é um Deus impessoal. Não passa de uma força, não passa de uma energia. A divindade panteísta não se importa e nem tem a capacidade para amar ou para fazer o bem, não se comunica, não se revela e tampouco determina o que é certo e o que é errado. Também não tem nenhum propósito. O que significa que todo o mal que ocorre no universo é um mal sem sentido, que não coopera para bem algum. O panteísmo difere do teísmo cristão, exatamente porque a fé cristã afirma que Deus é tanto transcendente, Deus transcende a criação, Deus está além da criação, Deus está separado da criação, mas Deus também é imanente. Deus está além da criação, mas Deus também está presente com a criação porque se importa com ela. E Deus é tão imanente, se importa tanto com a criação, a ponto dele próprio ter assumido a natureza humana, na pessoa do seu filho, para morrer a favor dos pecadores e assim trazer salvação a eles. O panteísmo, nós já adiantamos isso, o panteísmo está presente nas várias filosofias e religiões orientais, como o hinduísmo, o taoísmo, que veem o divino como intrínseco ao mundo natural. É por isso que... Não, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar. O panteísmo também é ensinado pelos proponentes da confissão positiva ao afirmarem que o poder para trazer à existência aquilo que se fala está nas pessoas. Está nas pessoas o poder para trazer à existência aquilo que se fala. E isso explica a afirmação de que a confissão positiva rebaixa Deus a uma subdivindade impessoal semelhante à força de Star Wars. E é por isso que aquilo que eu afirmei antes é verdade. Jamais passaria pela mente de Salomão ou de qualquer outro autor bíblico a ideia de que as palavras que você fala poderiam trazer à existência aquilo que você confessou. Jamais passaria pela mente dos autores bíblicos, porque todos eles, sem exceção, acreditavam na existência de um único Deus, transcendente, imanente e pessoal, um Deus que tem propósito. Não um Deus que pode ser manipulado para o bem ou para o mal, a depender daquilo que você fala. Não, é um Deus que tem propósito. É um Deus que age apenas de acordo com o propósito que ele tem. Não de acordo com as palavras que alguém fala, ou para o bem ou para o mal.
Então é por isso, jamais passaria pela mente de Salomão, quando ele escreveu que a vida e a morte estão no poder da língua, ele jamais. Aqui eu estou dizendo que se você fala alguma coisa, aquilo que você falou vai se tornar realidade. Não, jamais se passaria pela mente de Salomão, porque Salomão era um crente. Ele cria em apenas um único Deus. Ele cria em apenas um único Deus, que é o único que tem o poder para trazer à existência aquilo que fala. É por isso que jamais passaria isso pela mente de Salomão, porque Salomão era um crente verdadeiro. Sim, ele pecou, né? Davi também pecou, todos nós pecamos, mas ele era um crente verdadeiro que cria no Deus da Bíblia. Que cria que existe apenas um único Deus que tem o poder para falar e trazer trazer à existência aquilo que ele fala. Nenhum outro além de Deus tem esse poder. Então é por isso que a minha afirmação aqui, o Deus panteísta da superstição herética anticristã da confissão positiva é semelhante à força de Star Wars. Ele pode ser manipulado para o bem ou pode ser manipulado para o mal. A depender das palavras pronunciadas e confessadas pelas pessoas. Já o Deus teísta da fé cristã, transcendente, imanente e pessoal, esse Deus não pode ser manipulado de nenhuma forma. Ninguém manipula Deus. Balaão foi trazido por um determinado rei para amaldiçoar Israel. E Balaão estava tentando manipular Deus. Balaão pensava, olha, de repente se eu oferecer aqui sacrifícios em 7 altares diferentes, não sei o que e tudo, de repente eu vou conseguir manipular Deus. Mas Deus deixa bem claro que ele não pode ser manipulado. Tudo o que Deus faz está de acordo com os seus propósitos eternos. Nada do que Deus faz é determinado por aquilo que alguém fala, seja de bom ou seja de mal. Além de todos esses problemas criados pela confissão positiva, a confissão positiva também impossibilita qualquer oração a Deus. Porque imagine se fosse verdade que as palavras pronunciadas conseguissem tornar realidade aquilo que se diz. Quando Davi afirma, no Salmo 3, nos 2 primeiros versículos, que os seus inimigos estão cada vez aumentando mais, Davi estaria se assegurando de que ele realmente seria derrotado pelos seus inimigos, porque ele está confessando algo negativo. E agora aquilo que ele confessou vai se tornar ainda mais real. Davi estaria se assegurando que o número dos seus inimigos continuaria aumentando indefinidamente. Ou ainda quando ele confessa haver uma praga sobre ele, quando ele afirma que o sentimento que Davi tem, que ele tem, é como se o próprio Deus estivesse fechando um punho e dando socos nele. E de que Deus estava destruindo tudo aquilo que lhe dava prazer e era precioso, que nós vemos antes no Salmo 39, quando Davi confessa essas coisas, ele estaria se assegurando que essas coisas continuariam acontecendo. Em última instância, se fosse verdade que as palavras têm poder, de que as palavras pronunciadas pudessem tornar realidade aquilo que se diz, você jamais poderia confidenciar a Deus as aflições causadas pelas circunstâncias adversas por você enfrentadas. Você jamais poderia dizer, Senhor, tá doendo aqui, tá difícil.
Pense em Bartimeu. Bartimeu, aquele cego que estava no caminho para Jericó. Jesus estava se dirigindo a Jericó e Bartimeu, ele ouve a multidão caminhando. E ele toma o conhecimento que é Jesus que está vindo ali. E Bartimeu certamente ouviu falar desse Jesus que purifica os leprosos, que levanta os coxos e que cura os cegos. E ele começou a gritar: Senhor, ou melhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou tanto que Jesus o ouviu e Jesus disse: manda ele vir aqui. E Bartimeu é trazido até a presença de Jesus e Jesus pergunta para Bartimeu: Bartimeu, o que tu quer que eu te faça? Se fosse verdade que as palavras têm poder, se fosse verdade que aquilo que se pronuncia tem o poder de trazer à realidade aquilo que foi dito, Bartimeu jamais poderia ter respondido: Senhor, que eu possa ver de novo. Porque ao falar isso, ele estaria confessando não ter a capacidade de ver. Ele estaria confessando ser cego. Mas você não pode confessar coisas negativas. Você não pode afirmar estar doente. Você não pode afirmar estar cego. Não. Apenas coisas positivas. As palavras têm poder. As palavras têm poder. Se fosse verdade que as palavras pronunciadas podem tornar realidade aquilo que se diz, ante a pergunta de Jesus, o que quer que eu lhe faça, Bartimeu teria que responder: Filho de Davi, não há nada que tu possas fazer por mim, porque o Senhor está vendo, está tudo bem comigo. Não há nada de errado comigo. Jesus, eu não posso dizer que existe algo de errado comigo, porque Jesus, o Senhor não sabe que as palavras têm poder? O Senhor está querendo me enganar? O Senhor está querendo me fazer confessar alguma coisa errada comigo? Não, eu não vou confessar que existe algo de errado comigo, porque as palavras têm poder. Não há nada que o Senhor possa fazer por mim, porque tudo é perfeito na minha vida. Se eu quero que tudo esteja perfeito na minha vida, é isso que eu devo confessar. Tudo está perfeito na minha vida. Por mais que a minha realidade seja que tudo esteja indo por água abaixo, por mais que a minha realidade seja de que tudo esteja indo de mal a pior, eu não posso confessar isso, eu tenho que dizer: tudo está perfeito. Não há nenhum problema, não há nenhuma crise, não há nenhuma doença, tudo está perfeito. E na verdade, se fosse verdade, se fosse verdade que as palavras têm poder, o Bartimeu nem ficaria clamando pelo filho de Davi, pedindo misericórdia e compaixão. Porque quando você pede misericórdia, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Ao clamar isso, a pessoa está afirmando que ela necessita de algo. Mas eu não posso afirmar que eu necessito de algo, eu tenho que afirmar que eu já tenho aquilo. Eu não preciso do filho de Davi. Eu não preciso da misericórdia dele. Eu não preciso da compaixão dele. Basta que eu fale aquilo que eu queira que aconteça. Basta que eu confesse coisas positivas. Então ele nem gritaria por Jesus pedindo misericórdia e compaixão. E se Jesus se aproximasse de Bartimeu e dissesse: Bartimeu, eu posso fazer alguma coisa por ti? Bartimeu diria: não pode. Eu não preciso de ti. As minhas palavras são suficientes. Não ouviu falar, Jesus? As palavras têm poder.
Mas o texto bíblico afirma que Bartimeu não acreditava que as palavras tinham poder. Bartimeu não acreditava que aquilo que ele falasse se tornaria real. Ele não acreditava que ele tinha o poder de criar, sustentar e moldar a realidade com as suas palavras. Bartimeu acreditava que o único que tinha o poder de criar, moldar e sustentar a realidade era Jesus. E é por isso que ele pede que Jesus tenha misericórdia dele. E é por isso que quando Jesus chama ele, Jesus pergunta: o que eu posso te ajudar? Bartimeu diz: bom, o senhor está vendo que eu... a minha situação é essa, Jesus. Eu sou cego. Eu sou cego. Não é uma realidade muito boa ser cego, Jesus. O senhor sabe disso? Foi o Senhor que criou praticamente todos os seres vivos, né, têm a capacidade de enxergar. O Senhor, existe uma razão pela qual o Senhor criou todos os animais e os seres humanos com olhos para que eles possam enxergar, e no entanto os meus olhos, Jesus, não estão funcionando. Eu sou cego. O Senhor poderia restaurar a minha visão. E Jesus diz: a tua fé te salvou. Veja, a tua fé te... E olha só, as palavras de Jesus sim têm poder, né? Porque Jesus diz, pelo menos de acordo com a minha versão aqui, Jesus diz: então veja. As palavras de Jesus têm poder. As palavras de Jesus têm poder para acalmar a tempestade. Jesus fala e a tempestade, se acalma. Acabou. As palavras de Jesus têm poder para trazer dos mortos aqueles que... ou trazer a vida de volta aqueles que morreram. Lázaro, vem para fora. As palavras de Jesus têm poder. Mas as minhas palavras não têm poder nenhum. Eu posso morrer confessando coisas positivas e nada daquilo que eu estou confessando vai se tornar real na minha vida. A única forma de eu conseguir aquilo que eu desejo é se eu confessar a minha realidade negativa. Né? Vamos considerar por um momento aqui como deveriam ser as suas orações caso fosse verdade que as palavras têm poder. Você está se sentindo doente. Mas ao se sentir doente, você jamais poderia pedir a Deus, em oração, feita em nome de Jesus, a cura. Porque se você precisa de cura, você está confessando a doença. Então, que doença que nada, você não está doente. Não, eu não estou doente. Não, mas tu tá deitado no chão em posição fetal por tanta dor que tu está sentindo. Não, eu não estou doente. Eu não posso confessar que eu estou doente porque as palavras têm poder. Você está morrendo aí, fulano? Não, mas eu não estou doente. Você deve negar por completo a dor e o mal-estar físico que você está sentindo. Não está doendo. Não está doendo. E você não deve chorar, né? Porque o choro também é uma forma de confissão, né? A dor é tanta que você não aguenta e tem que chorar, mas o choro é a confissão de que está doendo, mas você não pode confessar que está doendo, você não pode confessar a dor.
Então nem chorar você pode. Ou então, teu casamento, a tua família estão sendo destruídos. Você não pode ir a Deus em oração feita em nome de Jesus, pedindo que Deus restaure o teu casamento e a tua família, porque pedir restauração implica que existe algo que deve ser consertado, que existe algo ali que não está indo muito bem. Mas você não pode. Você não pode dizer, Senhor, o Senhor está vendo que o meu relacionamento com a minha esposa aqui não está legal. Não, não. Você não pode confessar coisas negativas, porque as palavras têm poder. Você tem que dizer, não há não há nada de errado no meu casamento. Um está querendo matar o outro, mas não há nada de errado no casamento. Não há nada de errado no meu relacionamento com os meus filhos, não. Não há nada a ser consertado porque as palavras têm poder, eu não posso falar aquilo que realmente está acontecendo. A confissão positiva, ela impossibilita qualquer oração a Deus. Porque, em última instância, não é a Deus que eu estou rogando. Né? Eu não estou pedindo que Deus mude a minha circunstância. Não, a minha confiança está nas minhas palavras, que têm poder. É ali que está a minha confiança. É ali que está a minha fé. E é por isso que a confissão positiva, ela não agrada a Deus. A confissão positiva não agrada a Deus. Porque ela rejeita a Deus, e de fato ela rejeita Jesus como o mediador entre Deus e os homens, inclusive com respeito às bênçãos prometidas por Deus na sua palavra. Paulo afirma o seguinte, Paulo não diz, olha, aquilo que vocês querem, pronunciem, aquilo que vocês desejam, vocês têm que falar, porque as palavras têm poder. Não, ele diz o seguinte, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vós por nós, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele, têm em Jesus o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Por que é que todas as promessas que existem da parte de Deus são em Jesus sim, para aqueles que creem em Jesus e estão nele? A razão é a seguinte, Jesus é aquele que, mediante a sua vida de perfeita obediência à lei de Deus, conquistou para si e para os seus uma justiça perfeita. Depois de ter conquistado essa justiça perfeita mediante a sua vida de obediência à lei de Deus, Jesus, à sua morte, se submeteu à maldição da mesma lei, levando sobre si a maldição. Tudo aquilo que de mal deveria de vir sobre os pecadores, Jesus levou sobre si. De modo que Jesus conquistou a justiça pela sua vida de perfeita obediência e ele aniquilou toda a maldição pela sua morte. É por isso que nele todas as promessas que existem da parte de Deus são sim. É por essa razão. E é por isso que é somente em nome de Jesus que nós devemos orar. Porque se eu oro supostamente em meu nome, eu estou me apresentando diante de Deus como alguém que se acha justo e perfeito. Como alguém que não é digno de nenhuma maldição. Mas, no entanto, eu por mim mesmo sou digno da maldição porque eu sou pecador. Eu só não recebo a maldição, por quê? Porque eu creio em Jesus como aquele que morreu debaixo da maldição.
Então, quando eu vou orar qualquer coisa a Deus, qualquer petição que eu vou fazer a Deus, eu oro em nome de Jesus, por quê? Porque eu estou apresentando Jesus como aquele que conquistou para mim aquilo que eu estou pedindo a Deus. É apenas mediante Jesus que qualquer pessoa pode alcançar as bênçãos e promessas que existem da parte de Deus na sua palavra e na sua aliança. Mas quando alguém começa a afirmar que as palavras têm poder, essa pessoa está rejeitando Jesus como mediador entre Deus e ela própria, com respeito às bênçãos que há da parte de Deus, com respeito às promessas que existem da parte de Deus. Não, eu não preciso de Jesus. As palavras têm poder. É por isso então que ao orar, ao pedir que Deus transforme as tuas circunstâncias adversas, a tua realidade negativa, não é em seu próprio nome que você deve orar, mas sim em nome de Jesus. Agora, a pessoa que afirma as palavras têm poder, essa pessoa está orando em seu próprio nome. Ela está dizendo aquilo que eu falo se torna realidade. Porque ou você confia em si próprio e nas próprias palavras, ou você confia em Jesus e no poder da sua palavra. Ou você acredita que as suas palavras têm poder de criar, moldar e sustentar a tua realidade, ou você crê que Jesus é o único que tem poder nos céus e na terra para determinar o teu destino. Ou você é essa pessoa supersticiosa e anticristã que crê que as palavras têm poder, ou você é um cristão. Você não pode crer em Jesus ao mesmo tempo que crê que as suas palavras têm poder. Ou é a palavra de Jesus que tem poder, ou é a tua palavra que tem poder. Ou você fala de si para si, por pensar ter o poder de criar, moldar e sustentar a realidade, ou você ora a Deus em nome de Jesus, por saber que apenas Jesus comanda o destino de toda a criação, incluindo o teu próprio destino. Porque Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. E sendo que ele, por si próprio, né? Porque ele por si próprio sustenta todas as coisas, porque ele é a própria palavra poderosa. Então, sendo que ele sustenta todas as coisas por si próprio, Jesus é aquele que por si próprio, pela sua própria palavra poderosa, comanda o destino de todas as coisas, o destino de toda a criação, o teu próprio destino. O teu destino não é determinado pelas tuas palavras, mas sim pela palavra poderosa de Jesus. É por isso que, em vez de falar de si para si, como aquele fariseu, né, o Jesus contou uma parábola porque havia muitas pessoas ali que confiavam em si próprias. Elas não confiavam em si próprias porque elas pensavam que as suas palavras tinham poder. Não, elas confiavam em si próprias porque elas pensavam que eram mais justos do que os outros. Mas, de qualquer modo, a imagem, né, ela serve também para esse exemplo aqui. Não seja como aquele fariseu. Porque aquele fariseu, ao pensar ser mais justo que os demais, ele não estava orando a Deus. Jesus, na parábola, diz que ele orava de si para si. Não era a Deus que ele estava orando. Ele estava orando para si próprio. Ele estava falando de si para si. Os proponentes da confissão positiva, eles também não oram a Deus, porque eles confiam em si próprios.
Não no sentido de pensar que eram mais justos, mas no sentido de que eles confiavam em si próprios, pensando ter a capacidade de, com suas palavras, criar, moldar e sustentar a realidade. Então não seja como esses que oram de si para si. Ore a Deus em nome de Jesus, porque é apenas Jesus que, com a sua palavra poderosa, comanda o destino de toda a criação, incluindo o teu destino. Michael Scott, o gerente da Dunder Mifflin, no seriado The Office, ele não se achava supersticioso. Apenas um pouquinho supersticioso. Já alguns cristãos são piores que Michael Scott. Alguns cristãos não são apenas um pouquinho supersticiosos. Alguns cristãos são, de fato, muito supersticiosos, afirmando e praticando superstições heréticas anticristãs, tais como a ideia do mal-olhado, que foi como nós começamos a pregação, né? A ideia de que a inveja, por si só, pode trazer o mal sobre a vida de alguém. Como se a inveja fosse algo que liberasse alguma energia negativa e fosse até a pessoa de quem se sente inveja e acabasse com a vida dela, quando na verdade nada disso é verdade. A inveja só acaba com a vida de quem sente inveja quando a inveja se associa a outro pecado, como o roubo ou o assassinato, por exemplo. Mas o foco dessa pregação não foi essa interpretação supersticiosa da inveja chamada mal-olhado. O foco dessa pregação foi a confissão positiva. E segundo a confissão positiva, o teu destino não está nas mãos de Jesus. Segundo a confissão positiva, o teu destino não está nas mãos de Deus o Pai. Em João capítulo 10, Jesus afirma que aqueles que Deus deu para ele, para Jesus, estão nas mãos do Pai e ninguém pode tirá-las da mão de Deus o Pai. Mas a confissão positiva diz não, 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 não. Os destinos das pessoas não está nas mãos de Jesus, não está nas mãos de Deus o Pai. O destino das pessoas, o destino de cada indivíduo está naquilo que o indivíduo confessa, está nas suas palavras. Porque as palavras têm poder. Mas se as palavras têm poder, como você pode pedir que Deus te ajude? Como você pode dizer para Deus o tipo de ajuda que você precisa? Como você pode confessar o mal que você deseja que Deus ponha um fim? No qual você deseja que Deus ponha um fim? Como você pode confessar a Deus a doença da qual você quer ver livre? Como você pode confessar o problema na família, no casamento, do qual você também quer se ver livre? Você não pode. Porque as palavras têm poder. Se você confessar algo negativo, essa coisa negativa ela vai tomar conta da tua vida e a tua vida vai virar um inferno. Se você acha que já é um inferno agora, imagina você continuar confessando coisas ruins, vai piorar esse inferno que você está vivendo. Se as palavras têm poder, é impossível que você obedeça aquilo que Paulo... É impossível que você venha obedecer aquilo que Paulo ordena, né? Paulo ordena o seguinte: olha, vocês não devem ficar preocupados com nada. Em vez de ficar preocupados com qualquer coisa, vocês devem tornar conhecidas diante de Deus todas aquelas circunstâncias adversas pelas quais vocês estão passando. Toda a realidade negativa, você deve tornar essa realidade negativa conhecida diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças.
Se as palavras têm poder, se a confissão positiva está correta, você não pode obedecer isso aqui. Não tem como você obedecer isso aqui. A única forma de você lançar sobre Deus, conforme Pedro ordena, a única forma de você lançar sobre Deus todas as suas ansiedades é se você falar a Deus acerca das suas ansiedades. É se você confessar a Deus, Senhor, eu estou vivendo essas circunstâncias ruins aqui. A minha realidade é essa realidade. E não é uma realidade boa, é uma realidade ruim. E o Senhor é a minha única esperança. Para orar a Deus, é necessário que você faça aquilo que a confissão positiva afirma que você jamais deve fazer. Que é confessar a Deus as adversidades por você enfrentadas. Rejeite, então, a confissão positiva como a superstição herética e anticristã que ela é. Ore a Deus em nome de Jesus, conforme a Escritura te ordena e te ensina, porque ou você confia em si próprio e nas próprias palavras, ou você confia em Jesus e na palavra dele. Ou você fala de si para si por pensar ter o poder de criar, moldar e sustentar a realidade, ou você ora a Deus em nome de Jesus, por saber que apenas Jesus comanda o teu destino e o destino de toda a criação com a sua palavra poderosa. E a questão que você deve responder para si e para Deus é em quem você confia. Em si próprio e nas suas palavras, ou em Jesus e na palavra dele? Se você confia em si próprio e nas suas palavras, bom, então continue acreditando que as palavras têm poder. Continue negando a realidade. Está vivendo no meio da crise, mas não reconheça a crise pela qual você está passando. Negue a realidade. Negue a dor, negue o sofrimento. E ainda diga assim, eu rejeito em nome de Jesus. Eu rejeito em nome de Jesus. Diga assim, não, eu não aceito isso aqui em nome de Jesus. Ou você pode confiar em Jesus e na sua palavra. Você pode se aproximar de Deus como teu pai, como o pai que te adotou, como filho. E você pode dizer, olha, o Senhor está vendo, essa é a minha situação. Está difícil, está doendo, não é nada agradável. Os meus inimigos, né, citando Davi no Salmo 3, os meus inimigos, o número dos meus inimigos está cada vez maior, Deus. E todos eles estão dizendo que nem adianta orar para o Senhor. Porque como eu posso orar para o Senhor se as palavras têm poder? Como eu posso reclamar dos meus inimigos para o Senhor se eu não posso reclamar dos meus inimigos para o Senhor porque as palavras têm poder? Ou você confia em si próprio e nas próprias palavras, ou você confia em Jesus e na sua palavra. Ou você confia que a bênção vem por aquilo que você fala, ou você confia que a única fonte de todas as bênçãos é Jesus. Que o único de quem as bênçãos vêm é Jesus. Essa a escolha que você deve fazer, essa é a questão que você deve responder para si próprio e para o próprio Deus.